Desejo a todos um ótimo e maravilhoso dia. Que Deus vos conceda, através de sua graça, sua misericórdia. Que todos tenham saúde, que todos possam viver uma vida abundante. Uma vida digna do chamado para viver no Evangelho da Graça. Conforme nós vamos meditar um pouquinho sobre este assunto, a dignidade que nós devemos demonstrar através de nossas vidas. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, ele diz assim, vamos ler o verso 1 e o 2. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Bem, as posições que as pessoas exercem, os cargos que as pessoas exercem em quase todas as diretorias, posições ali de gerentes, chefes, isto, elas trazem consigo um peso de responsabilidade. É bem fácil de a gente compreender isto. É claro que ninguém vai exigir de um mero funcionário um comportamento como o de um gerente. Estão vendo? Por que na igreja não pode ter acepção de pessoas? Porque o comportamento do pastor, ele tem que ser digno. O comportamento do evangelista, do diácono, do administrador, do membro, vamos dizer que se fala do membro comum. Então todos têm que ter um comportamento digno, sem acepção. O que não é lícito ao membro fazer, não é lícito ao pastor. O que não é lícito ao pastor, não é lícito aos membros. Agora, há uma proteção extra ao pastor, há uma honra duplicada ao pastor, como diz o apóstolo. Então, se há essa honra, ele tem que ter uma dignidade compatível com a honra que recebe. É da vocação, como é digno da vocação com que fosse chamados. Se foi chamado para algo superior, é cobrado automaticamente de um gerente, de um supervisor, o que às vezes não é cobrado de um funcionário. Então veja bem, meus irmãos, o que a Bíblia requer dos membros do corpo de Cristo. Então você é membro do corpo de Cristo e Jesus é a cabeça. Agora, quem são aqueles que compõem o corpo de Cristo, que compõem a sua igreja? Tem que haver a dignidade dessa representação, dessa posição. Puxa, eu sou corpo de Cristo. Então Paulo chega, tomarei, pois, o corpo de Cristo e falo-ei corpo de uma meretriz? Então a Bíblia, ela é tão maravilhosa.
Não, por certo que não. Você tem que honrar, ter dignidade em conduzir-se diante de tentações, de perigos. Tomarei, pois, o corpo de Cristo e faloei corpo com a meretriz? Ou porventura não está escrito, aquele que se deita com a meretriz faz um corpo com ela? Tomará o corpo de Cristo e fará ele um corpo de meretriz? Olha a responsabilidade de você manter a dignidade da sua posição como membro do corpo de Cristo. A Bíblia é repleta dessas coisas para nos mostrar isto, que nós devemos ter este cuidado. Eu tenho que ter, todos nós devemos ter. Então a oração de Paulo aos Colossenses no capítulo 1, verso 10 é esta oração. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor. Ah, mas eu não sou digno, eu não tenho dignidade. Você tem que ter ousadia para entrar na presença do Senhor. Você tem que ter fé, porque se você não tiver fé, você não pode agradar o Senhor. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam têm que crer, acreditar que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então veja bem, aí você vai esbarrar nessa sua falta de dignidade. Ah, eu sou tão fraco, eu sou tão frágil, e vai viver no pecado? Levante a cabeça, ah, mas é difícil. Não, você tem que ser corroborado com toda a fortaleza, segundo a força da glória de Cristo. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ah, mas eu sou tão difícil de crescer, de aprender, de ter conhecimento. Não pare aí. Esforça-te, tenha bom ânimo. Corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Estão vendo? Agora, ele vai, se você estiver nele, ele em você, esta graça nos é concedida. De entrar, sair, pode entrar aonde quer que for, em qualquer lugar que você precisar de ir. Você entra com dignidade e sai com dignidade. Por que você tem que se manchar? Ah, mas lá tinha tanto isso, tanto aquilo. Não, isso não justifica. A fé em seu coração, a fé é poderosa. Por isso é que você tem que ter esta fé, aonde quer que você for. Esta fé te protege, ela te mantém, a sua dignidade, a sua força, a sua honestidade, a sua firmeza, a sua piedade, a sua fidelidade, ele mantém a sua justiça. Então você olha para você e vê que sem ele, sem Jesus, você não tem dignidade nenhuma, força contra o mal, o pecado, mas é necessário que se nasça de novo. Então agora é uma nova criatura, tem uma força superior ao pecado, tem uma força superior à tentação, e mantém a sua posição. Ah, mas isso não é algo maravilhoso? É sim, algo maravilhoso. E Deus nos tem dado isto. Deus nos tem trazido esta força para que então nós possamos viver
uma vida digna do Evangelho. Uma vida digna do Evangelho, como embaixadores do reino de Deus. Como pode um embaixador de uma nação viver uma vida indigna com a posição que ocupa? Logo ele vai ter que ser tirado. O embaixador fulano de tal, da nação tal, está aqui e não está se portando com dignidade segundo a sua posição, como ele deve estar fazendo. Então, quanto mais honra a pessoa recebe, mais ele tem que ser digno daquilo. Então, chega-se ao máximo de uma nação, o cargo máximo seria ser o presidente da nação. Agora, ele é feito presidente, constituído, seja por uma força militar, ou seja pelo voto das pessoas que o elege para estar ali por um período. Como deve ser o comportamento deste presidente? Ele deve ser o exemplo para aquele povo da nação, porque Cristo é o exemplo para que os seus filhos, para que nós possamos viver como Ele, andar como Ele, ser justo, pio, honesto como Cristo. Então, todos olham para Cristo. Então, eles ficam esperando a posição de um chefe de Estado. Todos olham para seu comportamento e ele é cobrado. Então, Paulo também adverte, também na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ver o verso 11 e o 12. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que andasseis de um modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Olha para que nós somos chamados, para onde nós somos chamados, o que representamos aqui na terra, representantes do reino de Deus, representantes da glória de Deus. Você não pode ceder ao pecado. Não, você é um representante do reino de Deus. Cristo é o nosso exemplo, ele era um representante. Estava aí Jesus, é o nosso exemplo aí, não importa. A dignidade dele não depende da dignidade de outro. Então é isso, meus irmãos. Para que andasseis de um modo digno de Deus, dignos de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Você foi chamado para quê? Com a glória infâmia do mundo passageira? Não, você foi chamado para o reino eterno, que não tem fim. O reino de Deus, para a glória de Deus. Como deve ser o seu comportamento, minha irmã, meu irmão? Que coisa, hein? Como deve ser o meu comportamento? A gente para diante das Escrituras e vê que aquilo que Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Mas tem pessoas que acham que pode ir sem a Bíblia, que pode ir sem Jesus. Eu recebi uma mensagem, então a Bíblia não serve para mais nada para mim, agora eu vou ler só aquela mensagem do fulano. Faça isso não. Não faça isso, que você está errando o caminho. Não tem profeta para estes dias nossos. Não tem. A Bíblia não mostra.
esse negócio de um homem ser o que vocês dizem que é anti-escriturístico. Mais uma vez a gente diz, sai dela, povo meu. Está vendo? Então, quando a pessoa se converte, ele passa a proceder, as suas obras passam a ser dignas, mostrando o arrependimento. Paulo, aí diante do rei Agripa, em Atos 26, falou isso para o rei Agripa. Ele dizendo, antes anunciei o evangelho, ó rei Agripa, primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Eu estou me arrependido, eu me arrependi, me converti. E as suas obras são dignas das suas palavras, como você diz? Você tem obras de quem realmente se arrependeu e converteu? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vê se parece, como Jesus faria naquela ocasião, hein? Olha, meus irmãos, nós ficamos por aqui e pedindo a Deus que vos abençoe ricamente. Ilumine-os, aumente o vosso conhecimento, o entendimento da palavra, para que possamos viver neste presente século justa, obedientemente, com pleno conhecimento da verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos tenham saúde no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém.